Bom dia a todas as pessoas que estão aqui acompanhando o seminário Diversity, Mental Health, da Climatic Action University, promovido pelo Instituto de Estudos Avançados do Grupo M Periferias, que é o grupo de estudos das periferias, em parceria com o grupo de pesquisa da Psicologia e Relações Étnico-Raciais, do Instituto de Psicologia da USP, com apoio da FAPESP, aqui pelo lado brasileiro, e da Technical Foundation pelo lado dos convidados estrangeiros. Então, quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presencialmente na sala do IEA e também as pessoas que estão acompanhando o evento ao vivo. Então, esse evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube do IEA, na página www.iea.usp.br ao vivo. E as pessoas que não compreenderem a língua inglesa saibam que haverá a tradução simultânea pelo YouTube. Okay? Eu vou fazer a abertura aqui do nosso seminário, passando a palavra imediatamente à professora Roseli, que é a vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados, para que ela dê as boas-vindas a todas as pessoas. E, na sequência, eu faço alguns informes a respeito do evento e passo imediatamente a palavra ao professor Alessandro, que vai receber as convidadas e os convidados da primeira vez. Então, professora Roseli, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, obrigada, Gislene. Queria saudar a todos que estão aqui conosco presencialmente, é uma alegria muito grande, né? Ainda poucas pessoas presencialmente, mas é uma alegria muito grande de poder ter não só brasileiros, mas nossos colegas também que vieram do exterior e de outros lugares aqui do Brasil para nos prestigiar presencialmente. Então, quero saudar a todos que estão aqui, a todos que estão assistindo hoje, ao vivo. Peço desculpas pelo atraso, pelas probleminhas técnicas, mas o evento vai ser incrível ao longo do dia, né? Você tem acesso à programação no site. Então, é uma programação extremamente importante, uma programação muito rica, de trocas intensas ao longo do dia. E esse material ficará gravado, ele vai ser muito importante, né? Que a gente possa revisitá-lo, e pessoas que não têm a oportunidade de acompanhar toda a programação ao vivo, possam estar acompanhando, inclusive eu vou conseguir ficar com vocês aqui durante os dias, mas vou poder ter acesso a esse material. Eu queria, ao invés de mencionar cada uma das pessoas que vão estar aqui conosco, queria agradecer muito a professora Gislene, que coordena o grupo em pesquisa, então, o nome dela, saudar todos os pesquisadores que fazem parte desse time, que tem desenvolvendo um trabalho incrível, né, do doutorado, reafirmar, não só no nome aqui como diretora, mas no nome do professor Ali e toda a equipe dos avançados, a importância dos temas que aqui serão discutidos. A questão da diversidade de todas as posições, a questão das ações afirmativas, a gente poder trocar as experiências, né? O que nós estamos fazendo, quais são os nossos desafios, quais são as conquistas também, né? Quais são os achados que a gente tem aqui, a gente poder ouvir os nossos colegas de outros lugares, né? Para a gente poder, em conjunto, desenvolver mais rapidamente as soluções nesses problemas que a gente tem. Então, não é para amanhã, são questões para agora, e que a gente precisa realmente de um esforço coletivo, a universidade, e recentemente uma nova pró-reitoria, né, com esse foco também. Eu tenho certeza que os estudos, os trabalhos que estão desenvolvidos aqui por vocês vão contribuir muito nessa direção. Eu queria agradecer a Sharon, o nome da Sharon Davis, eu queria agradecer a Fundação Catholic, né, pelo apoio à realização do evento, a FAPESP, pelo Alessandro, que tem um projeto de jovem pesquisador da FAPESP, para agradecer o apoio, e também o apoio do grupo de pesquisa de psicologia e alternatividade faciais e psicologia. Então, desejar muito sucesso a vocês, que eu quero ouvi-los, senão não ficar aqui na palavra, mas novamente reafirmar a importância desse tema e que ele tem que ser discutido de uma perspectiva interdisciplinar. A gente precisa de pessoas de áreas diferentes, todos juntos, para a gente conseguir compreender essas temáticas. E como eu sou engenheira, né, como você sabe, então eu me preocupo muito em entender profundamente quais são as questões, mas agir rápido para a gente resolver. Então, é importantíssimo a gente conseguir entender os conceitos, aprofundar, né, o conhecimento teórico, mas a questão da prática, ela tem que correr em paralelo, né, porque é fazendo
e aprender tudo de segunda-feira. Então, muito obrigada a todos vocês. Sucesso aqui na programação. Obrigada, professora. Então, agora eu vou passar alguns informes breves para quem vai acompanhar o nosso evento online, então, ao longo do dia. Então, obrigada, professora. Ao longo do dia, nós teremos falas em português e falas em inglês. Essas falas, então, serão traduzidas para as pessoas que estiverem acompanhando presencialmente ou pelo canal do YouTube. E nós manteremos o canal do YouTube com chat aberto para participação. Então, as pessoas que quiserem encaminhar perguntas, elas podem enviá-las pelo e-mail. O e-mail é iearesponde@usp.br. Então, repetindo, iearesponde@usp.br. Essas perguntas serão encaminhadas à mesa de coordenação do evento e transmitidas, na medida do possível, para a resposta dos convidados e das convidadas. Bom, quem quiser fazer questões aqui no auditório deve se dirigir ao público que está ali para fazer as perguntas, para que elas sejam gravadas e filmadas também. Então, o dia será essa dinâmica. Agora, para começar os trabalhos, nós estamos um pouco atrasados e atrasadas. Eu queria já imediatamente passar a palavra ao professor Alessandro, para que ele, então, dê as boas-vindas às pessoas que vão compor aqui a primeira mesa do nosso evento. Então, obrigada, professor Alessandro, bem-vindo aqui, nessa parte do nosso grupo, também dentro de periferias. Então, agora eu passo a palavra para você, por favor, receba os nossos primeiros convidados. Obrigado, bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está acompanhando pela internet. Vou fazer a introdução em português, aproveitando que a gente está mostrando coisas aqui, tá bom? E não vou demorar muito tempo não, apenas localizar, né? Nós temos mais de 20 anos estudando relações étnico-raciais, relações afirmativas dentro da universidade. No passado, fizemos em parceria com a Universidade do Texas Austin um estudo sobre mulheres negras, a luta por justiça no Brasil e nos Estados Unidos. E nesse estudo a gente entrevistava, ouvia mulheres negras acadêmicas, de comunidades de baixa renda, e mulheres negras do interior. E ouvindo as mulheres negras acadêmicas, nós percebemos que a universidade é um ambiente hostil para essa população. A partir dessa pesquisa, nós criamos um outro projeto que se chama Limites e Possibilidades de Bem Viver de Estudantes Negros, no caso da Universidade de São Paulo. Essa pesquisa ela é financiada pela FAPESP e ela é aplicada dentro do NPFerias, que é o grupo coordenado pela professora Gislene. E aí, dentro dessa pesquisa, nós vamos apresentar resultados hoje inéditos, né, na mesa da tarde, que contam um pouco como está a situação dos estudantes negros na Universidade de São Paulo. Para nós, a ação afirmativa não é ação de marketing. Para nós, a ação afirmativa é ação institucional. E essa ação institucional, ela tem um tripé. Primeiro, o acesso à universidade. Segundo, a permanência, o cuidado com a permanência, o cuidado com a criação de uma qualidade de vida no ambiente acadêmico. E terceiro, o sucesso acadêmico. Possibilitar que esse estudante, essa estudante, possam concluir com êxito o seu curso. Então, esperamos mudanças institucionais dentro dessa universidade. E não ações de marketing. Então, para isso, nós convidamos uma mesa de notáveis aqui para fazer a abertura do nosso evento, né? Pessoas que estudam, que fazem, que pensam, que estão na gestão de vários programas de diversidade e programas de ação afirmativa. Tá? Então, quero anunciar inicialmente a professora Cássia Maciel, pró-reitora de Ação Afirmativa e Assuntos Estudantis da Universidade Federal da Bahia. E quero chamar para compor a nossa mesa o professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, professor da Unesp,
e também a professora Cida Bento, diretora do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, o CERT. Então, vamos começar pela... Por quem? Pela Cássia. Tá bom. Professora Cássia, muito obrigado por estar conosco nesse momento e nos ajudar a refletir sobre a ação afirmativa enquanto mudança institucional. Bom dia. A palavra é sua, professora. Gislene, bom dia a todas as pessoas presentes. Quero agradecer imensamente o convite de poder compartilhar a experiência da Universidade Federal da Bahia nesse seminário conjunto sobre ações afirmativas e saúde mental. Em especial ao professor Alessandro de Oliveira Santos pelo contato permanente e pelo convite também. É uma honra para a UFBA poder participar. Eu tinha enviado para os colegas da organização uma apresentação em slides, mas como nós estamos numa mesa de abertura e se trata de uma breve saudação inicial, eu vou deixar os slides disponíveis, quem tiver interesse depois, mas eu gostaria de agora me pronunciar sem a necessidade dos slides, até porque é um tempo mínimo para que nós possamos ter um evento bem dinâmico e bem proveitoso. Aquilo que está nos slides são informações mais detalhadas, né, dos 4 pontos que eu acho importantes trazer para a gente começar ou fomentar, continuar esse debate sobre a questão das ações afirmativas, da saúde mental, do bem viver, da população negra presente hoje nas universidades federais. Pelo menos falo da federal porque é o meu espaço de atuação. Eu acho que um primeiro ponto importantíssimo a ser destacado no sentido da implementação, consolidação das ações afirmativas é o cenário nacional do ponto de vista de legislações, não é? No Brasil, há historicamente uma atuação contundente dos movimentos negros e dentro desse cenário nós tivemos um ciclo mais progressista nos governos Lula e Dilma em relação a essas legislações. São outras que podem ser agregadas, mas eu queria citar a publicação em 2010 do Estatuto da Igualdade Racial, né, que é uma lei nacional, do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é um decreto, ambos publicados no governo Lula. Em 2012, a Lei 711, que regulamenta a reserva de vagas nas universidades federais, e em 2013, o Estatuto da Juventude, que prevê o acesso e permanência no ensino superior público como um direito, embora não apenas a juventude, ou seja, a faixa etária entre 15 e 29 anos é público hoje da universidade, presente na universidade, mas essa legislação publicada no governo Dilma ela tem uma importância grande. Então, isso é para dizer que é necessário haver o esforço, né, social e do executivo, do legislativo e do judiciário para que as políticas de ações afirmativas se consolidem. Se nós pensarmos o caso especial da Universidade Federal da Bahia, a nosso ver, o que garante, o que visa induzir e colocar como um objetivo estratégico da universidade a consolidação das ações afirmativas. Então, aqui na Universidade Federal da Bahia, grosso modo, nós buscamos concretizar isso de 2 formas. Tem outras, mas eu estou trazendo aquelas que eu julgo de maior importância, exatamente por envolverem decisões colegiadas da universidade. Nós temos aqui os conselhos superiores, então tem um conselho universitário,
um conselho acadêmico de ensino, conselho acadêmico de pesquisa e extensão, né? E nós publicamos na gestão atual, estamos aqui em fase de transição, nosso atual reitor acaba de ser nomeado pela presidência da República, o professor Paulo César Miguel de Oliveira. E eu estou me referindo ao plano de desenvolvimento institucional. Tá? A consolidação das ações afirmativas é um assunto transversal no plano de desenvolvimento institucional da UFBA. Esse é um documento debatido coletivamente e aprovado no Conselho Superior da Universidade. Então, ações afirmativas vistas, né, de um modo estratégico como transversal ao ensino, à pesquisa, à extensão, conjugando conceitos basilares como a inclusão, a diversidade, o combate a todo e qualquer tipo de autoritarismo no campo da universidade, mas também noções e atitudes mais do ponto de vista simbólicos em relação a currículos, linhas de pesquisa, fiscalização da própria ação afirmativa para a população negra com procedimentos de heteroidentificação, unificação das vagas do concurso docente para que o percentual de 20% seja aplicado ao conjunto de vagas e não a uma vaga específica de um departamento, porque isso fazia com que a lei de cotas para docentes nunca conseguisse atingir o seu objetivo, e uma série de outras medidas, não é? Como a reserva de vagas na pós-graduação que a UFBA iniciou em 2017. Objetivamente, esse conjunto de iniciativas que elas estão, primeiro, balizadas por um debate e uma luta social intensa do movimento negro, e o envolvimento e participação social. E, segundo, não são executadas sem desafios. Há imensos desafios, espero que tenhamos tempo suficiente para discutir sobre isso em outros espaços. Então, desse primeiro ponto de vista, a noção, o Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento importante para marcar as intenções e obrigações da universidade no sentido antirracista, no sentido de inclusão da população negra e no combate às mais diversas violências, mas aqui estamos tratando mais especificamente naquilo que diz respeito à população negra. E esse plano de desenvolvimento institucional também ser tocado naquilo que diz respeito à estrutura, à infraestrutura física, né? Aí eu passo para o segundo ponto, né, Cássia, como a UFBA tenta e se esforça cotidianamente para aplicar este conjunto, né, de iniciativas. Então, hoje, para acesso à graduação, a Universidade Federal da Bahia tem 11 modalidades, né? A ampla concorrência e mais 10 modalidades de reserva de vagas. Destas 10 modalidades de reserva de vagas, 6 são oriundas da Lei 12.711 e conjugam a origem escolar de escola pública, autodeclaração racial, renda e o fato de ser uma pessoa com deficiência ou não. Quando são feitas as devidas proporções entre essas 4 modalidades, conforme está na Lei 12.711, nós obtemos 6 modalidades de reserva. Além dessas 6 modalidades, nós temos 4 modalidades de reservas que foram criadas pela universidade, aprovadas no Conselho Universitário a partir da autonomia universitária. São vagas reservadas para pessoas trans, com entrada por autodeclaração, vagas reservadas para indígenas aldeados e quilombolas, ambas com comprovação documental, e vaga para pessoas em situação de refugiamento, né? Ou seja, pessoas refugiadas, também vagas em que a entrada é comprovada por documentação. Esse conjunto de reserva hoje, a Universidade Federal da Bahia hoje tem 38 mil estudantes de graduação,
E desses 38 mil estudantes de graduação, 25.344 estão matriculados em alguma dessas modalidades de reserva de vagas que eu coloquei. Esse conjunto é extremamente enriquecedor do ponto de vista da produção de conhecimento, porque é a universidade, quanto equipamento público, que se vale dessa diversidade para produzir, disseminar, dialogar conhecimentos e saberes socialmente referenciados. Essa é a perspectiva que está posta no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFBA, né? Na linha de ações afirmativas como um objetivo estratégico, porque é comum que o pensamento racista, no que diz respeito à reserva de vagas para a população negra, trate da situação como a necessidade de que um sujeito tenha um tratamento diferenciado para acessar uma vaga. A vaga não é para a Cássia, não é? A vaga é para que a universidade possa produzir socialmente a partir das diversas perspectivas sociais. É claro que há uma questão reparadora em parte, até porque essa não seria a única política capaz de provocar uma reparação total para a sociedade brasileira, estruturalmente, dinamicamente racista, mas a cota é para, a reserva de vagas é para que a universidade possa, né, ter um compromisso social mais expressivo. Para dar suporte à permanência deste cenário que compõe hoje a graduação, nós contamos com políticas de ações afirmativas, políticas de permanência estudantil. Do ponto de vista material, ou seja, da oferta de serviços, auxílios, bolsas, né? São 3 restaurantes universitários, 4 residências universitárias, um transporte intercamp. Aqui em Salvador, nós chamamos ônibus de buzu. Então, o nosso transporte intercamp é chamado Busufba. Nós temos creche universitária, auxílio financeiro para moradia, transporte, alimentação, saúde, que é a aquisição de óculos e ou lentes, auxílio para atividades esportivas. Nós temos 12 equipes esportivas compostas por estudantes da graduação, auxílio para a inclusão digital. Então, esse é um conjunto de ações baseadas no orçamento disponibilizado pelo governo federal. Um conjunto de ações que passam a certa segurança e estrutura para a comunidade acadêmica pelo fato da sua existência, mas ainda não é o suficiente. Hoje, a UFBA tem um orçamento de assistência estudantil de 36 milhões. Nós precisaríamos, minimamente, para zerar as filas de espera, de 86 milhões de reais ano, para fazer face ao perfil socioeconômico, né, de um estudante universitário no Nordeste, que tem uma renda per capita menor que a de outras regiões, e aqui no estado da Bahia, com as suas características, de um estado de 14 milhões de habitantes, com 417 municípios, em que a consolidação da interiorização das universidades federais ainda não ocorreu. Eu peço a vocês que me sinalizem, viu, quando estiver faltando os 5 minutinhos, para eu não ultrapassar tanto assim. Aí tem o terceiro tripé, ou seja, eu falei de acesso, falei de permanência, e é importante que nós aprofundemos um tema principalmente de uma perspectiva integrada, que é a pós-permanência, né? Ou seja, é necessária uma integração da educação básica, do ensino fundamental, da universidade, mas também do caminho do estudante egresso, seja para a pós-graduação, né, que há necessidade de programas institucionais de acesso de estudantes egressos na pós-graduação, assim como esse acesso ao mundo do trabalho ou a outras atividades sociais desse sujeito,
no sentido de que a política de reserva de vagas para a população negra na universidade expande o número de vagas, mas ainda precisa de um aporte maior para a permanência e precisa também de um debate sobre essa inserção no mundo do trabalho, onde as profissões ocupadas por pessoas negras podem ir avançando ainda lentamente. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque não pesquiso o assunto, mas desconfio que ainda há um trabalho muito grande a ser realizado no sentido de ocuparmos cargos mais específicos. Professora, estão me sinalizando aqui os... Ótimo, tudo bom, professor. Estou caminhando aqui para o quarto eixo, né? Eu falei um pouco do cenário nacional, falei daquilo que é responsabilidade da universidade no que diz respeito à inclusão no seu plano de desenvolvimento institucional, criação de órgãos próprios. Falei um pouco do acesso, permanência e pós-permanência. E agora eu vou para o último ponto aqui dessa saudação a vocês, que são os desafios, não é? Nós, nas universidades federais, estamos vivendo atualmente um debate extremamente complexo e importante, que é sobre a necessidade de manutenção e aprimoramento da Lei 12.711, não é? Que prevê a reserva de vagas. Há uma tentativa do governo federal de falsear o debate em torno da continuidade ou não da 12.711. Já ouvimos juristas, a exemplo do professor Silvio Almeida, tive a oportunidade de participar de uma reunião na Câmara dos Deputados com o relator da matéria, que é o deputado Bira do Pindaré, que é do PSB do Maranhão. Não há dúvida sobre a questão da continuidade, não é? Quando o artigo 7º diz revisão, não está dizendo suspensão para avaliar a continuidade ou não. Está falando de revisão do ponto de vista de uma revisão que é interpretada pelas universidades de modo responsável, como uma forma de manter e aprimorar os mecanismos de avaliação, inclusive que sua avaliação tenha rebatimento no financiamento da permanência dos estudantes, inclusive que a sua avaliação leve em consideração características e vocações regionais das universidades. Em função de estarmos em ano de eleição, com uma grande convulsão na Câmara dos Deputados, a relatoria da 12.711 compreendeu que a melhor estratégia era tirarmos de pauta agora e aguardar um momento mais propício, já que a continuidade não estava em jogo. Mas o que estava em jogo era o recorte racial, quando o líder do governo na Câmara afirmou que não queriam debater a matéria, porque eles só queriam debater a matéria se fosse para retirada, isso está na imprensa, inclusive, se fosse para a retirada do recorte racial. Então, vemos o tamanho ainda aí do desafio, do impasse sobre as noções de raça e de classe no Brasil e de como esse impasse estratégico pelo lado da direita continua impedindo que nós avancemos em mais políticas para a população negra ou que mesmo haja tentativa de retirada. Por fim, eu me despeço de vocês agradecendo pelo convite, continuo aqui dizendo que a lista de desafios são enormes, né, professor Alessandro? Nós temos que discutir inclusão digital. A inclusão digital não é uma política nacional estabelecida, não são as universidades que vão conseguir fazer jus à chegada dos equipamentos e da internet nas residências, para as famílias, não apenas distribuindo um chip que dificilmente nossos estudantes conseguem usar. O campo da saúde, que é o que nos interessa aqui também, que precisa de uma grande iniciativa, de um grande pacto nacional em relação a políticas de saúde para a comunidade universitária, para estudantes universitários e universitárias. A ideia de que a permanência no ensino superior é uma exclusividade da União retirou municípios e estados de iniciativas que podem até não envolver recursos diretamente ou passagem direta de recursos, mas que podem envolver iniciativas políticas como um acolhimento maior dos estudantes universitários na rede SUS. E, por fim, algumas coisas dizem respeito ao orçamento, outras à vontade política. Eu agradeço mais uma vez o convite e continuo aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado, professora.
Professora Cida Bento, do CERT. Bom dia a todos aqui, e a professora Cássia, né, que trouxe algumas questões tão fundamentais, tanto para dentro da universidade, enquanto estrutura e vontade política, quanto para fora. Mas talvez eu começasse por essa abordagem que ela fez sobre, se tiver que debater agora, o que mais está incomodando é o recorte racial, né? Então, nada de novo no fronte. Nada de novo no fronte, né? O que torna a vida da maior parte da população brasileira tão difícil permanece. Os movimentos sociais, o movimento de mulher negra, o movimento estudantil, o movimento negro tem batalhado muito. Mas eu conheço essa universidade, há 20 anos atrás eu fiz meu doutorado aqui, e por volta de 12 anos como pesquisadora, e como a ação afirmativa foi um lugar de resistência aqui dentro dessa universidade. E uma vez eu fazendo uma palestra, aí, alguns anos atrás, para psicologia, para jovens estudantes, e elas saíram, e eu me lembro de estar falando e ficar literalmente falando sozinha. Elas foram saindo uma, explicitando o quanto não queria ouvir falar disso. E eu acho que são as pessoas brancas, os nossos professores, os nossos gestores, as nossas autoridades, os nossos estudantes, que têm que encher salas como essa, para aprender sobre isso, sobre o lugar da universidade, sobre as questões das relações raciais entre negros, brancos, indígenas, quilombolas, sobre o que é uma universidade pensada para um determinado grupo, em todos os sentidos, escopo teórico, a estrutura, a circulação das pessoas dentro dessa universidade, né, que tem tudo a ver com o bem-estar e a saúde mental que você pode ou não pode ter dentro desta universidade. É um lugar ao qual você se sente pertencendo, né? Então, eu entendo como um ponto fundamental este ponto de que é uma universidade pública, todos nós, quando compramos cada coisa, cada caneta, nós sustentamos as federais, sustentamos as universidades no país, mas ela não foi pensada para a diversidade, para a pluralidade da população que compõe o país, né? E toda a desigualdade que nós enfrentamos estão justificada por um pretenso sistema meritocrático, né? Quer dizer, a gente precisa começar a discutir esse conceito de meritocracia que serve à desigualdade. Esse conceito de meritocracia que sustenta as desigualdades, né? Então, eu acho um ponto importante, em um país onde mais da metade da população é negra, quilombola, indígena, a universidade ter sido toda concebida para não acolher a população negra, a população indígena, a população quilombola. Eu ouvi sempre muitos sinais disso e vejo sinais nesse exato momento. Eu acho que teríamos que ter mais pessoas brancas sentadas aqui, aprendendo, humildemente, sentadas aqui. Estou falando não nós, nossos alunos só, estou falando das altas lideranças brancas dos diferentes departamentos dessa universidade, aqui sentado, aprendendo. Né? Então, eu queria, então, destacar, como a Cássia destacou, esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil, os vários projetos que a gente está vendo, né? Eu tenho acompanhado, como tantos de nós,
para a derrubada das ações afirmativas, utilizando esta revisão, que não deveria servir a isso, né? De outras maneiras isso tem surgido, mas isso já surge a cada década, deslegitimar o sistema que sustenta cotas. Então, começam a discutir colorismo, o pardo. Não que isso não mereça discussão, mas não agora. Tudo que sustenta ação afirmativa começa a entrar em xeque em momentos como esse, né? Então, eu acho muito importante discutir a branquitude, né? Discutir a branquitude em todas as suas dimensões, as dificuldades de uma universidade branca como essa, de ser capaz de estar junto, porque estamos falando de estar junto com toda a juventude negra, indígena, quilombola, democratizando esse espaço que desde sempre deveria ser democrático. Então, eu sinto falta. Ainda 2, 3 anos atrás, participava também de um grupo de estudos aqui e fico pensando, meu Deus, quando é que as pessoas vão se tornar menos arrogantes intelectualmente, fazendo diferença entre os grupos, né? Fechando essa universidade, causando mal-estar, impactando as competências afetivas, emocionais das nossas crianças, adolescentes e jovens negros. Eu acho que tarda o momento em que, quando se encontrarem as autoridades dos diferentes departamentos, elas devem olhar para si, para os seus colegas, ver que são majoritariamente brancos e precisam aprender. Precisam ser civilizados no sentido mais essencial da palavra civilidade, que é pensar uma universidade pública para o público brasileiro, para toda a juventude brasileira. Nesse sentido que eu acho que precisa aprender e ser civilizado, e não entender que essa universidade é só para os iguais, seus iguais, brancos, e, às vezes, mais a gente olhar para isso, a nossa voz para fora, neste momento, com este corte que a Cássia destacou, o que está incomodando nas ações afirmativas é que ela está mudando a cara da universidade, né? Chegam hoje na universidade aqueles que nunca foram pensados para estar na universidade. E ela pode, em algum momento, ir se transformando num território que contribua efetivamente para a nossa população, na área da saúde, na área da educação, na área do mercado de trabalho. Eu caminhando para a minha finalização aqui, que era para chamar atenção sobre alguns pontos, eu me lembro da Maria Inês Barbosa, uma vez, numa fala, ela estava falando com os estudantes de medicina, e aí ela estava trazendo questões sociais, aí um estudante de medicina falou, Maria Inês estava trazendo as questões da saúde da população negra, como a história dela, e o estudante falou, se eu quisesse saber de questões sociais, eu teria ido estudar sociologia, eu não estaria aqui. Então, e era um espaço da Universidade de São Paulo. Por que eu chamo a atenção sobre isso? Porque, como os estudantes, os professores, a universidade se pensa. Então, ele dizia, provavelmente é um daqueles que vai ser, sei lá, um desses profissionais de medicina que só atende elite. Então, ele diz, eu, como estudante de medicina, não tenho que aprender sobre a população brasileira. Eu não vou ter que ver boca desdentada, eu não vou ter que ver os males que afetam a todos nós, não é? Porque eu vou atender uma parcela muito específica. Então, o que me chama a atenção é como a universidade se pensa, como as pessoas que estão na liderança dos nossos departamentos precisam questionar, né, conceitualmente, estruturalmente,
todas as regras, toda a institucionalização para o acesso, para a permanência, para a qualificação de ensino e uma discussão aprofundada sobre o que é meritocracia. Porque se a gente tem uma parcela da população que não conseguiu, não pôde nunca acessar bens materiais e imateriais que favorecem você conhecer os códigos institucionais que faz você se dar bem numa universidade como a de São Paulo, então cabe à universidade oferecer todas as condições materiais e imateriais, né, reparadoras de tantos anos que tivemos ausentes desses espaços, discutir isso, discutir essa herança incrustada na universidade e rever estruturalmente, materialmente e imaterialmente, de modo que os nossos jovens negros, brancos, indígenas, quilombolas se sintam parte, né, pertencente mesmo desse espaço tão fundamental para todos nós. Obrigado, professora. Certamente a professora aponta para pensarmos em uma pluriuniversidade, né? E não no caminho de uma universidade deveria ser uma pluriuniversidade. Obrigado. Passo a palavra, então, para o professor Juarez, para encerrar a nossa mesa de abertura. Bem, bom dia a todas, todos. Na figura do professor Alessandro, eu cumprimento todas e todos presentes nesse nosso debate e nessa nossa apresentação. Meu nome é Juarez Xavier, eu sou professor da Universidade Estadual Paulista. Nossa universidade é uma universidade singular, universidade com 34 campos em São Paulo. E nesses últimos anos, eu assumi de 2016 a 2020 a presidência da Comissão de Averiguação das Autodeclarações da Universidade, um trabalho bastante intenso que nós fizemos no período. Chegamos a um processo de exclusão de 53 alunos foram expulsos e 320 desligados, num processo longo de trabalho, muito intenso. E, atualmente, eu sou presidente da coordenação da Comissão Permanente de Permanência Estudantil. Eu tenho dito que, diferente dos nossos colegas na universidade, que podem se dedicar às suas áreas específicas de estudo, de pesquisa, escrever sobre seus temas, a gente faz isso, a gente está nas comissões de atenção e inclusão das pessoas negras na universidade e temos que cuidar da nossa carreira. Então, é o que nós fazemos atualmente. Eu vou rapidamente fazer algum apontamento dessas questões que nós estamos fazendo na nossa instituição hoje. De 2016 a 2020, eu coordenei um projeto chamado Educando para a Diversidade. O projeto tinha por objetivo detectar áreas de crise na universidade, do ponto de vista étnico-racial, já que nós somos a primeira universidade das 3 estaduais a adotar as políticas de ação afirmativa. A gente já tinha problema de enfrentamento, então fizemos um mapeamento dessas áreas de incidência e violência, desenvolvemos um programa chamado Educando para a Diversidade, que era um projeto educativo, produzimos mais de 50 programas de televisão, fazendo debate sobre temas centrais sobre a questão racial, e instituímos uma área estratégica para pensar políticas públicas para a universidade. Nome inclusivo, relações étnicas raciais, fizemos um projeto institucional na universidade, com portarias e resoluções na universidade. O resultado disso é que, no ano passado, nós criamos a CAAD, que é a Coordenadoria de Ação Afirmativas, Diversidade e Inclusão da Universidade. Então, a gente conseguiu institucionalizar parte desse projeto, desse debate político. Porque eu acho que foi bem sucedido, tem sido bem sucedido pontualmente esse projeto. Nós estamos muito convencidos que nós não estamos inaugurando nada, não estamos inventando nada. Essa é uma luta centenária da luta política do movimento negro. Muito antes da universidade se debruçar sobre a questão das diversidades, no século XIX, Luiz Gama já falava sobre a necessidade de ações afirmativas na universidade, foi a luta política da Frente Negra Brasileira, foi o debate instituído por Abdias do Nascimento nos anos 50,
toda a discussão política dos anos 60, estava na Carta Programa do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em 78, estava nas ações políticas da Constituição, que todos nós participamos, estava no primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras, estava no primeiro grupo que discutiu políticas de ação afirmativas nessa universidade, em 95, estava em todas as ações que nós discutimos em Durban, em 2001, né, que propiciou um encontro de 3 experiências importantes, da política de exceção da África do Sul, da política de inclusão dos Estados Unidos e da barbaridade racial do Brasil. Acho que a gente aprendeu bastante nisso. Estava nas políticas adotadas pelas universidades todas. Então, nós nos debruçamos sobre essa experiência para tentar pensar um projeto. Então, rapidamente pontuando esses projetos, qual a percepção que nós temos hoje? As universidades que adotaram políticas de ação afirmativas de inclusão de pretos e pardos indígenas, hoje são espaços hostis para a população preta e parda. Não é uma percepção percebida, é um fato isso, um fato concreto. Depois, rapidamente, eu quero pontuar sobre isso. São espaços hostis do ponto de vista subjetivo, há um clima de sofrimento mental e de suicídio de jovens negros na universidade. É pouco debatido e discutido, né, pelos setores públicos. É um espaço hostil, de brutalidade contra jovens negros, na minha opinião, pelo que nós temos visto. Uma segunda questão fundamental é a nossa compreensão de que a universidade, durante 204 anos, foi um espaço exclusivo do supremacismo racial branco. E não era um problema pontual, as universidades foram montadas para isso. A Faculdade de Medicina, de Salvador, do Rio de Janeiro, a Faculdade de Direito, de Pernambuco, de Recife, de São Paulo, moldar o Estado brasileiro. Não é um problema pontual da universidade. É a forma com que instituir o Estado brasileiro, a partir de algumas prerrogativas e pré-condições, né? A descartabilidade humana, né, que é a marca central desse país, a segregação social, né, e a política de subcidadania que nós temos no país. A universidade ajudou a construir isso. Um Estado patriarcal, segregacionista, supremacista branco, né? Está na universidade ainda hoje, se a gente pega pela distribuição dos recursos da universidade, né? Isso eu acho que é importante. Os 10 anos de ações afirmativas são muito pouco para diluir isso. Muito pouco, né? E se nós não nos darmos conta disso, nós corremos o risco de fragilizar as nossas propostas institucionais na universidade. 10 anos são muito pouco para a construção das possibilidades. São 2 turmas e meias do curso que eu ministro aula. Impossível de você manter, né? Eu fiz um estudo etnográfico nas minhas turmas e peguei 2 alunos que entraram com os mesmos recortes de nota, um branco e um aluno negro. O aluno branco, como o aluno negro, os 2 fizeram a iniciação científica, os 2. O aluno negro e o aluno branco fizeram mestrado com bolsa CNPq. O aluno negro saiu da universidade porque ele é arrimo de família. Ele é responsável pela vida dele, da mãe, dos irmãos e do pai. O aluno branco foi fazer doutorado sanduíche na Europa. E o aluno branco agora concorre para ser professor no nosso departamento. Eu vi isso em 10 anos. Então, é um período muito curto para que a gente possa se dar satisfeito pelas conquistas em relação a isso. Por conta dessa situação, eu tenho trabalhado com uma categoria desenvolvida pelo grande professor Milton Santos para entender o que está acontecendo na nossa universidade. Em 2001, ele escreveu um livro por uma outra globalização, e ele diz que nós vivíamos 3 mundos em um. Eu estou trabalhando com a ideia que nós estamos vivendo 3 universidades numa universidade. São 3 universidades simultâneas, num processo de disputa, num processo de debate, num processo de refrega muito intenso. Uma universidade da perversidade, que é a universidade que cada vez mais cristaliza comportamentos racistas,
nos departamentos, nas unidades, nas faculdades, nos órgãos colegiados, na definição do plano de desenvolvimento institucional, nas ações estratégicas na universidade, nos projetos políticos e pedagógicos. Cada vez mais há um recrudescimento de uma postura, na minha opinião, racista por um grupo da universidade. Uma universidade da fabulação, que são dos dados, quantos alunos entraram, como é que eles estão desenvolvendo seu desempenho na universidade, olha os cursos que eles fizeram, olha que legal ter esses pretinhos aqui conosco, uma fabulação, né? Mas abre-se para nós uma universidade da possibilidade do que nós podemos fazer na universidade. No nosso trabalho, o que é que nós temos pontuado nisso? O que tem se fortalecido nessa universidade da perversidade? O ensino bancário, né, dos professores que não querem mudar o seu projeto político-pedagógico em sala de aula. E há um problema seríssimo em relação aos alunos, na linguagem, no comportamento, na postura, que se desdobra em assédio. Se desdobra em assédio. É permanente nessa universidade perversa. Uma pesquisa na qual a população negra ainda é objeto, está presente na universidade. Todos os alunos negros que chegam na unidade que eu trabalho, meninas e meninos, eles mandam para falar comigo, porque nenhum professor tem como orientá-los. Atualmente, eu tenho quase 30 orientandos. Isso é impossível. Isso é cruel, isso é perverso, do ponto de vista da atividade profissional desses alunos. Uma extensão que é realizada dentro da sala de aula. Que extensão é essa? Depois de uma política nacional de extensão, que tem uma população precisando do contato com a universidade, e a universidade precisando dessa população para se reinventar. E uma permanência estudantil absolutamente hostil. Eu acho que deve ser um trabalho coordenado de nós, professores negros nas universidades, fazer um levantamento do mapeamento da hostilidade que alunos pretos e pardos estão sofrendo na política de permanência nas universidades. Então, essa é uma universidade perversa, né, que, na minha opinião, ainda prevalece nas 3 universidades que nós vemos na universidade. Há uma universidade da fabulação, que são os bons indicadores de números. Agora, tudo são os indicadores de números mensuráveis dos números. Então, alta percentagem de estudantes negros. Onde você não tinha, entrou um, aumenta de 100%. Né? Onde tinham 2, agora tem 4, 100%. Né? Isso não explica a realidade dos ingressos nos cursos. Por exemplo, há um desmonte dos cursos de licenciatura. Isso é uma ação criminosa para o futuro. Criminosa. E não há um debate sério sobre isso, né, na formação de professores. Nós queríamos, na época, ações afirmativas na universidade, porque nós sabemos que é na universidade que você tem que disputar a formação das pessoas que vão para a escola. Nós sabíamos disso. Então, você desmonta a licenciatura, você desmonta a parte do projeto que nós temos desenhado nesses últimos tempos. A apresentação do desempenho dos nossos alunos, né, se nós formos pegar o perfil dos nossos alunos que ingressaram na universidade, grande parte desses alunos são de ETECs. São alunos negros de ETECs. Já seriam alunos com bom desempenho na universidade pública. Mas nós não temos alunos da periferia do sistema de educação. E esse era o nosso objetivo quando propomos a política, lá atrás. Nosso objetivo é que os alunos mais vulneráveis ingressassem na universidade. E nós temos que repensar isso. Não que os alunos de ETEC não devam entrar, pelo contrário. Tem que estar na universidade. Mas nós precisamos retomar o projeto antigo de buscar os alunos que estão na periferia do sistema. Né? Esses poderão fazer a diferença na nossa universidade. E quando se fala de diversidade, é diversidade cultural. A universidade gosta de falar da diversidade cultural, mas não da diversidade epistêmica. Então, essa universidade da fabulação também não nos interessa. O que nos parece importante, que nós estamos tentando discutir, ainda nessa universidade da fabulação, é que a permanência virou funcional. Então, você se desdobra de aplicar a Política Nacional de Permanência Estudantil, tem lá as moradias, você tem o auxílio aluguel, auxílio alimentação,
mas não se cuida das condições subjetivas dos alunos, da solidão das meninas pretas que estão entrando na universidade. Se intensificou mais em relação aos anos 80 e 90, que já era um problema, né? Estão ficando cada vez mais sozinhas nesse espaço acadêmico, né? De professores que não se preparam para orientar os alunos. Então, você tem uma permanência que ela é funcional, mas ela não atende aquilo que para nós era importante, a questão da subjetividade dos alunos. E com a universidade dá a possibilidade que nós estamos empenhados. Eu, Gislene, Alessandro, que são as pessoas que eu conheço do nosso desenvolvimento, dos nossos trabalhos na universidade, né, para poder encerrar. É uma universidade de possibilidade que possa permitir um debate de ruptura epistêmica na universidade. É isso que nós temos de disputar. As narrativas epistêmicas na universidade. Nós propusemos as ações políticas de ação afirmativas para fazer isso. Para fazer isso. Era o nosso objetivo. Para isso, enfrentar dessa forma, né, o epistemicídio, o etnocídio e o genocídio da população negra. O nosso objetivo lá atrás, entrando na universidade, não era formar bons quadros para as empresas apenas. Era enfrentar o genocídio. Eu acho que nós não podemos esquecer disso, né? O Brasil mata a população negra em escala industrial. Esse é o nosso objetivo na universidade, na minha opinião. Era aquilo que a gente tinha pensado há 20, 30 anos atrás, né? Estava conversando com o Alessandro aqui em 95, quando a gente montou aquele grupo de trabalho, estudo com a Rony e tal. Qual que era o foco do nosso trabalho? Como é que nós vamos contribuir para paralisar esse massacre? Era o debate que nós fazíamos na época, né? Criar condições para que a gente possa ter quadros distintos desse formato de ingresso no mercado, no Estado, e de atuação política na sociedade, não é meramente um quadro, né? Avançar para a diversidade epistêmica, é isso que nos interessa, né? Fizemos um estudo recente sobre a bibliografia dos nossos programas. É vergonhoso. 80% são de homens brancos, europeus e americanos. Não tem mulher, não tem indígena, não tem negro. Avançar nisso que nós estamos chamando de diversidade epistêmica. E, para encerrar, eu acho que fortalecer aquilo que tem sido, ou pelo menos foi, o objetivo dessas políticas lá nos anos 90. Instituir um status ético-deontológico que vá ao encontro daquilo que nós fizemos lá atrás, né? E quais são esses mecanismos, na nossa opinião? Primeiro, o objetivo central era aquilo que a gente defendia desde o final dos anos 80. Nós precisamos estar na universidade para construir um projeto que desmonte o Estado patriarcal, segregacionista, supremacista branco brasileiro. Esse era o objetivo intelectual teórico. Em 1983, na terceira conferência das Américas da Cultura, realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ao final do encontro, Abdias do Nascimento lê um documento em que há um pacto que nós fazemos ali, de entrarmos na universidade para repensar um projeto civilizatório para esse país, já que o Estado brasileiro levava ao colapso da condição de vida da população negra. Eu acho que tem que retomar isso como pressuposto, na minha opinião, teórico e intelectual. Objetivos era esse, fundamental. As metas, né? Universidade pública, porque deve se debruçar sobre o interesse público da sociedade. Universidade democrática, que possa ter uma relação democrática com a sociedade. A universidade precisa desse contato com a sociedade. Gratuita, que é uma universidade financiada pelo Estado, né? Inclusiva, mas também a gente falava de uma universidade acolhedora. Acolhedora. Recentemente, nós montamos na nossa universidade o NTAPS, para poder dar atendimento psicológico para os alunos. Assim, eu tenho tido, no meio das minhas orientações, alunos que entram em colapso, e eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Não sei como orientar um aluno que compra marmita, come de manhã, não tem o que jantar. Não sei como lidar com isso. Isso nós precisamos discutir na universidade. E, por último, as ações que nós tínhamos pensado, né?
é trabalhoso, mas nós precisamos estar nos espaços deliberativos da universidade. Há uma questão de abordagem, Nós precisamos assegurar uma abordagem interseccional nas políticas desenvolvidas na universidade, se quisermos avançar. É por isso que nós precisamos estar nesses espaços de deliberação democrática da universidade. Encerro dizendo que o que se desenha para nós, docentes da universidade pública no Brasil, é continuar desenvolvendo nossa atividade de pesquisa nos nossos campos, é desenvolver nossas atividades no campo das relações étnicas raciais e estar na gestão da universidade. Por mais doloroso, por mais dispendioso, por mais cansativo que isso seja, eu não consigo imaginar que a gente vá avançar numa política de fato atenda esses objetivos da universidade que nós pretendemos, se nós não estivermos na gestão da universidade. É isso, me coloco à disposição para a gente discutir. Só dá para falar uma coisa, né? Ô Gunhê, aqui é a ação afirmativa para valer. Vamos para o intervalinho, então? É possível? Pequeno intervalo, 5 minutinhos e a gente já volta. Olá, pessoal. Vamos retornar agora para a próxima mesa do nosso seminário. A mesa coordenada pelo professor Alessandro, que também coordena o projeto Jovem Pesquisador da FAPESP, que também apoia esse evento. Eu só queria relembrar que o nosso seminário está sendo transmitido online pelo YouTube, para quem quiser acompanhar, 2 canais, um canal em português e um canal em inglês, para as pessoas acompanharem as traduções. O chat do YouTube não está aberto, mas vocês podem enviar questões pelo e-mail @responde, tudo junto, @usp.br. Mais uma vez, @usp.br. Então, eu passo agora a palavra ao professor Alessandro, agradecendo mais uma vez pela parceria e também agradecendo a presença da professora Mariana e do professor Carlos Vinícius, que vão agora apresentar o resultado das suas pesquisas. Obrigada. Obrigado, professor. Então, algumas palavras iniciais. Não é? Nós temos essa pesquisa que se chama Limites e Possibilidades do Bem Viver de Estudantes Negros em Instituições de Ensino Superior, um estudo de caso da Universidade de São Paulo. Do que se trata essa pesquisa? Essa pesquisa é uma pesquisa articulada com gestão acadêmica, visando contribuir para a governança universitária. Então, essa pesquisa está dividida em algumas fases. Na primeira fase, nós aplicamos um questionário com mais de 600 estudantes dessa universidade, estudantes brancos, asiáticos, negros. Né? Na segunda fase, nesse questionário, nós levantamos o perfil desses estudantes, o perfil sociodemográfico, levantamos o acesso que eles tinham ou não aos auxílios e serviços voltados para a permanência na universidade e aplicamos uma escala de bem-estar subjetivo, visando medir um pouco qual era a qualidade do bem-estar desse estudante e fazer a comparação por recorte de raça. Na segunda fase, nós pegamos a amostra de estudantes negros que responderam ao questionário e realizamos entrevistas em profundidade com esses estudantes. Nessas entrevistas, então, a gente conseguiu levantar aspectos que se relacionavam a sentimentos positivos e negativos, no que diz respeito à universidade, e a satisfação, situações de satisfação ou de estresse em relação à universidade.Lembrando, né, nossa perspectiva de fala é do ponto de vista da psicologia. E o nosso grupo é um grupo que existe há mais de 10 anos no Instituto de Psicologia.
e que se chama Psicologia e Relações Étnico-Raciais. Na terceira fase, que nós vamos fazer esse semestre, vamos fazer grupos focais com esses estudantes negros, tá, que participaram, então, do questionário, depois participaram das entrevistas, agora vão participar dos grupos focais. E a ideia do grupo focal não é você perceber o que é possível emergir do grupo, daquela conversa, a respeito de temas como a universidade e o papel da família enquanto rede de suporte social. Então, eu tenho aqui do meu lado 2 professores colaboradores do Instituto de Psicologia que fazem pós-doutorado sobre minha supervisão, com bolsa de pós-doutorado da FAPESP, que apoia este projeto, e que eu pedi para eles fazerem a apresentação em inglês. E eles vão fazer em inglês, porque uma das últimas barreiras para os estudantes negros é o domínio da língua inglesa e aí a possibilidade de acessar outras oportunidades e outros acessos. O Vinícius vai apresentar os dados do questionário, focalizar os dados do questionário, e a Mariana vai focalizar os dados das entrevistas, tá bom? Então, é responder um pouco aquilo que o professor Juarez já tinha apontado, não é? No sentido de o quanto o ambiente universitário ele é favorecedor ou não, né? De uma sensação de pertencimento. Ele é um ambiente que existe uma qualidade de vida acadêmica desses estudantes, poderíamos trazer esse conceito aqui. Então, sem mais delongas, vamos ouvir primeiro o Vinícius, que vai apresentar os dados do questionário. Vamos lá, professor. Bom dia, inicialmente, obrigado por estarmos aqui todos, professor Alessandro, Mariana, professor Juarez, a professora Gislene e todo o grupo de pesquisa, meus colegas do grupo de pesquisa, a professora Cida Bento também, uma honra estar aqui contigo, com a senhora, e os professores da comitiva internacional que vieram, o professor Edwin Dó, a professora Sharon Davis, Maxine, a Ronda, a professora Thelma também. Então, é muito bom compartilhar esse momento com vocês, convosco. Apresento essa pesquisa, me preparei para apresentar em inglês, considerando ser um seminário internacional, então, vamos lá. Initially, my name is Carlos Vinícius Gomes Melo. I'm a postdoctoral researcher of Institute of Psychology of the USP, University of São Paulo, here in Brazil. This presentation is about the student well-being at the Brazilian Public University, specifically the USP case study, right? This research, which my postdoctoral fellowship belongs, regard the project about the limits and possibilities of the good living of Black students in the University of São Paulo. This research is supported, how Professor Alessandro said, by the FAPESP, that is the São Paulo Research Foundation, and how the professor already said too, we are investigating students' well-being and episodes of prejudice and discrimination in the academic environment. This investigation includes the application of the subjective well-being scale, interviewing focal groups with the Black students. So, our research. All right. Our research is concerned by 3 steps that we're collecting, right? The first that I will focus here, that's occurred between June and September of 2020. It is what I will present to you today. It's a quantitative step of the project that was collected by a survey with the academic experience questions and the psychological instrument that is the subjective well-being scale.
right? The second collected data, the second collected step occurred between last year and this year. That is focused by, it is introduced by today by my colleague Mariana. Mariana. And the next step, then the third step, will start yet in this year and will be investigated by the focal groups, the group resource investigation, right? So I will work with you today about the data of the first step. So, and today this presentation aims to describe the use of the Black students of academic situation regarding their well-being, the focus in of mental health of the students. So, why should we care about the mental health of Black students at USP or at the Brazilian public universities? And it's the big questions. The big question. The Brazilian federal law ensure most equal condition for university entry by approving social and racial quotas, right? Despite we have had some advances in this matter, there are still some arguments against it, such as the push down the university qualities. That opens a window for discrimination of Black indigenous students at the universities and point out the implicit racism and racial prejudice against no hegemonic students' identity in the academic environment. And this hostile scenario of racism impacts in the self-esteem, the academic achievement, the health, the wellness, the well-being of Black students. For example, it increased their anxiety and decreased their work and memory capacity. What impact is in the academic development and academic success? So we work with the notion of the academic success that first, it needs to be correlated with the well-being and wellness. The second, in order to achieve academic success, it's necessary to change the practicing of blame students for difficulties that they face. It needs to be understood by the set of factors, the multi-determinated ways, viewed by the socio-contextual factor, the university institutional factor, the academic and pedagogical factors, and then the individual factors of the students and of the teacher and all the academic communities, right? How I said, you use the subjective well-being scale adapted to the Brazilian context by Albuquerque and Tropoli. This scale seeks to measure how much is the prevalence of positive and negative effects in recent times, and how much does the person, the individual, evaluates their own life if it is satisfactory or not. We collected data of 634 students of USP from June to September of 2020, the year 2020, which matched the time of the SARS-CoV-2 outbreaks, right, in the context of COVID pandemic. This study was collected through online questionnaire, self-answered. The moment in which the data was collected is interesting because the students respond while living in
restrictive measure, right? This is the profile of our collecting sample. I know. About age, the student level degree, the gender, the race color, and when we talk about black students, we are talking about black and brown students, right? Another important mental health data is about the mental disorder diagnostics index, which is very high proportion in the general sample. We use the SPSS software to the data treatment and analyze. And going to the outcomes, we will present two kind of results. Firstly, the data of academic experience by the social and educational situation, comparing black and non-black students. And then the data of mental health by the subjective well-being scales, right? Let's go. The result shows that the social inequalities by race color, for example, black, brown students belong to families with lowest income brackets and non-blacks with the higher incomes. USP is located in the western region of São Paulo city. The black and brown students normally live in regions further away from the USP and come here by public transportation, how shows this table. The black students are associated to live in the periphery of São Paulo. Because of that, they are who need more travel time to come here to USP. An average of 3 years a day, 1 hour and a half to go and 1 half to come back to home. Continuing, there is some data that show broader education status that is related with the social condition, right? The black students study in public schools while non-black students in paid schools because worse quality of the measured public schools, the black students needs to attend to university preparatory course, normally free courses unpaid, and also they have the mother and father with the lower education comparing non-black students. And this summarized table show that the policy financial permanence or policy financial retention reach indirectly to black students because of their social condition. For example, the black brown students statistically join to the university by affirmative action, by race color, and have more specific academic scholarship named PUB, Programa Unificado de Bolsas, and other assistance more than other students, non-black students, right? The black students were who most report directly or indirectly experience of racism, prejudice, and discrimination situation at USP. When asked them, the data shows the hostile environment of black people at USP, how the professor Juarez already said to us. The black students lives in worse social educational condition. Although financial assistance policies indirectly reach black students, they face other barriers at the university, such as the prejudice and discrimination, which will certainly impact your mental health and well-being. And now we will work with the subjective well-being data. It's a final part of presentation. All right. How I said, the subjective
well-being covered by three factors: positive effect, negative effect, and satisfaction of life. It was found that the sample had a low level of subjective well-being, 2.37, and in the scale that goes to -3 to +9, showing the prevalence of negative effect factors in the student over the other factors. That is, in general, the student of the University of São Paulo has living in negative affect and feelings. That is important highlight to us. And the three last slides, in action, subjective well-being is significantly unequal in three socio-demographic sections of studied by race, sex, and outcomes. If the sample of students has a low level of subjective well-being, the black students have an even lower level of than non-blacks, considering sex and outcomes. It's this different is significantly too. In actual, also verify the students on assessment of influence of pandemic context in their response regarding well-being. We found the expressive highlight perceived influence of the sample in scales of from 1 to 9, and then compare between social variable. We found that the difference was significant for sex, gender, but not for race, color, or for outcomes or income. Sorry. Curiously, we can note that the black and the poor students evaluate the moment impact less than well-being than non-black and rich students. The black and poor students are who needs to take more time to come and go back to home, to live in prejudice and discrimination experience. So despite the pandemic, stay home means get out the hostile environment, also means sleep well and doing this academic activity easy. So we understand that the very low level of well-being and the high stress exposure is beyond the pandemic moment. It is related to the high proportion of mental disorder. The aspect of mental disorder that is 42% of the students, high level of anxiety and depression. If the sample of student has a low level of subjective well-being, black have an even lower level of this well-being. Despite financial assistance policies indirectly reach black students, they face other barriers that threat their mental health. The low impact of pandemic in the well-being of black and poor comparing non-black and rich students can be related with the hostile environment in the long displacement daily to USP. And to conclude, so what we can see here when be more detailed in the next presentation with the Mariana, the use represent a hostile environment for the academic experience of black students who report the occurrence explicit and implicit of racial, ethnic prejudice and discrimination. Student assistance policies must go beyond financial assistance, be care for the mental health of students and the all of academic community. And that is it. Thank you very much. Here is my email and our blog.
we have the QR code of our blog too, to expose us. Thank you so much. And let's see right now the result about the interview with Black students. So, good morning. I would like to thank Professor Alessandro and Professor Ghislaine for having organized this seminar and say that it is absolutely important to have professors like you who, as institutional representatives, are involved in occupying the space of this renowned university to announce how ethnic or racial inequalities persist and continue to cause perverse effects on people's health, well-being, and quality of life, especially Black people. I would like also to thank the Professor Juarez Xavier and Professor Cida Bento and professors from the University of Texas and the Kettering Foundation who were willing to share their experiences with us, showing how civil rights for Black population is a transnational struggle that requires a concentrated effort and a global political commitment. And I'd like to ask permission from the ancestry to, in the name of all history, of struggle they face it on, and without it, it would not be possible for us to be here today to continue this endeavor, honoring their trajectory and speaking the name of the fight for justice and social equality. So, continuing Carlos's speech, my part here is to share the second part of the data collection of our research that for this presentation is named Feeling and Experience of Black University Students. So in the previous step, Carlos showed us how the subjective well-being scale of Black students was negatively affected by a set of structural factors. And complementarily, to investigate the academic success of these students, we looked at their academic experiences. And the investigation aimed to apprehend aspects of their experience, of the experience of Black students in the academic environment and the elements that can contribute to the well-being of this population in this place. Thus, we investigate the students' descriptions of their own experience of being a Black student at USP and the risks and protective factors that involve their academic experience to favor or more commonly to harm the academic success of these students. I'm going to pass through the methods because we have a little time to make this talk, but they are technical information and we have that to share with you in the case you want, okay? I'm going to the data. I do have here the information. Let me find here the information about the demographic statistics that Carlos has already shown for us. And I just would like to recover this data because as an educator, I cannot fail to point out that in Brazil, unfortunately, these data that Carlos showed us indicate the fragility of public investment directed to the area of education. And absolutely, these data has everything to do with the ethnic or race issue. So I'm going through this just to get this contents. So these contents were organized by thematic similarities that originated the four initial axes which we worked on. There are ethnic-racial identity, University of São Paulo, university student permanence policy or retention policy, like we learned yesterday, and student entities and collectives, specifically the Black collectives. To develop the content analysis, we used the results of the first stage of data collection, already presented by Carlos, and to describe the four named axes, some concepts related to the descriptions of well-being scale were used that are positive and negative feelings and the association of them with satisfaction and stress factors. And
So we are going to the results of it. When describing their ethnic or racial identity, the smallest part of the interviewee students expressed positive feelings, but the majority attributed negative feelings about their self-identification. Here are some examples of positive and negative feelings reported by students. So, when related to university, they mean belonging and representativeness as good feelings. To families and group, they mention collective, welcome, and protection. And to blackness, they say that phenotypic and historical cultural heritage is something that make them feel good. And when talking about negative feelings, being the target of prejudice and racial discrimination is something that makes them feel bad. They also feel sadness, low self-esteem, and intellectual fragility. And all these make them find a big difficulty in identifying themselves as Black. So, to being a Black student at USP is is something related to a lower subjective well-being scale compared to students who are not Black, especially with regard to life satisfaction. The scientific literature informs us that Black people may present positive attitudes of self-value and self-confidence based on their self-concept and personal identity, while at the same time they can present negative attitudes of self-value and self-confidence based on their social identity. So the depreciation of this social identity by belonging to a group that is the target of negative stereotypes, prejudice, and discrimination produce these negative feelings and stress factors in the face of this social identity. And of course, this interfering in their well-being. As we are developing a study case, it's important to talk about USP, and specifically, it's also important to this presentation right now because we can directly talk to this institution. So as you can see, most respondents expressed both positive and negative feelings at the same time. But here again, the negative feelings are something expressive when talking about university student permanence policies or retention policies. So receiving USP assistance, housing inside the university that here we name CRUSP, win scholarship research, and assess mental health services of this university is something that makes them feel good, but they feel really negative when we are talking about the difficulty to assess and the low value of USP assistances, the quality of housing at CRUSP, in the necessity of having to supplement income with scholarships, research, or any other form of work. They also mentioned the discontinuity and the insufficiency of treatment of mental health services from USP. So these results means a lot when we are thinking about the permanence of Black students at USP, and also reveals some important information about how the students experiences the USP's permanence or retention policies. So here I'm just recovering some information about Carlos. So Black students are the ones who most use public transportation and also spend time going to USP. Also, Black students are those who most request and receive the assistance offered by the Student Permanence and Training Support Program from USP. And an important observation here is that when searching for information about USP, we can realize that first, studying at USP requires a background of knowledge and skills and economic and contextual conditions that allow an adequate dedication to the study. And we also can know that USP offers some kind of mental health service to these students. It's important to know that USP offer student residence policies that are coordinated and supervised by university social assistants, superintendents through the students residence program and training support program,
which offers some assistance such as housing, food, books, transportation, and maintenance. It's also important to notice that in 2018, USP created the Department of Mental Health linked to the Dean of Graduation. And in 2022, or this year, USP created the Provost of Inclusion and Belonging. So there are some permanent policies, but we still face challenges when talking about Black students and their academic success. So these informations were very important to analyze all these contents. To add some information about the feelings and experience of being and staying at USP for Black students, respondents expressed both positive and negative feelings at the same time, and just followed by negative feelings when talking about this university. So students feel positive feelings when thinking about their insertion in the labor market and the enjoyment of sports and leisure equipment. They also feel good about self-confidence and the increased number of Black students in the institution. But it's absolutely negative to consciously think about socioeconomic and ethnic or racial inequality. There are negative feelings related to the hard process to assess USP. They also define USP as an hegemonically white and intimidating academic environment that make them feel they don't belong to the institution, and that the intellectual inability is something related to them, something that is their fault. And before sharing one more analyze with you, let's take a look at one more result of this data collection that is a result that shows an opposite scenario when talking about feelings and experience of Black students. Unlike the previous ones, most of the interviews reported positive feelings corresponding to their experiences and perceptions about Black students, entities, and collectives. The positive feelings named are belonging, welcome, emancipatory struggle, parties, and fraternization. And the negative feelings are the problem of trying to reconciling academic and professional demands with militancy, and the difficulty of integration into some collectives, and also the disappointment with the actions of some of collectives. So when talking about staying at USP, the Black students were the ones who have the least support from networks of relationship, especially friends, to deal with problems in personal or academic life, like Professor Juarez already said. They are also the ones that most participate in students' entities and collectives. It is important to state that here we have some groups, the Central Director of Free Students called Alexandre Ivanukilemi, that is linked to civil associations or academic centers, and there are independent and non-formalizing civil associations such as feminists and Black collectives, which are also part of USP students movement and the LGBTQ too. So there are some Black student collectives here, and we can name some of them, like Núcleo AIE at Faculdade de Medicina, Faculty of Medicine, Escuta Preta at the Institute of Psychology, and Tarja Preta at the Faculty of Pharmaceutical Sciences. Muito. The struggles of these collectives focus on encouraging coexistence and exchange of experience among Black students from different periods of undergraduate courses, confronting ethnic or racial prejudice and discrimination in the academic environment, and they struggle for the expansion and improvement of the student permanence policies. So, what do the axes reveal about the positive and negative feelings of being a Black student at USP? So to describe their ethnic or racial identity, most students use negative feelings that cause stressors associated with situations of racial prejudice and discrimination. The second and third axes show that to describe the experience of being and staying at USP, most of Black students interviewed used both negative and positive feelings, followed by negative feelings, which show how stressors are also prevalent on these axes. And fourth axis,
On the other hand, most students describe their experience with student entities and collectives with positive feelings, which shows how the satisfaction factors are predominant in this axis. So their results are now very evident. There's negative feelings about the ethnic or racial identification of Black students predominate. Some positive and much more negative feelings prevail about the experience of being at USP, as well as about the university permanence policies. And contrary to this scenario, participating in Black collectives is the only one among the axes that is widely associated with positive feelings. What can we discuss about these results? Acting on the constitution of self-concept, self-esteem, and ethical racial identity, Black collectives emerge as an important element for understanding the context involving the permanence of Black students at USP. USP psychological and psychiatric support services can contribute to the permanence of Black students, offering conditions for them to deal with the mental health problems provided by the structure and institutional racism. And collectives generally function as social support networks, contributing to the permanence and well-being of Black students at university, to the extent that they provide the perception of availability and support and the establishment of trust connections. Academic success has been assessed with great difficulty, deeply influenced by the institutional structure of this university, and student permanence policy has to work in order to switch this scenario. I'm going to the end. The results indicate some urgent political commitments to higher education. So the consideration of ethnic racial criteria for the development of student permanence policies like assistance and mental health care services, the necessity to expand support for Black collectives because they contribute to the social support, permanence, and well-being of Black students, and the urgency to reorganize some students' permanence politics and services capable of expand the academic success of Black university students. In general, it means to say that higher education has a huge challenge in provoking some change on its academic configuration as an environment of activating of negative stereotypes, prejudice, and discrimination against Black students. Before closing, I would like to thank all the researchers of the Psychology and Ethical Relation Group, the Institute of Psychology, and FAPESP, which supported this research. Thank you. Então está aí a materialidade. A única coisa que eu queria falar, quando o professor Juarez, né, nos dá esse horizonte de pensar as 3 universidades, é muito comum na Universidade da Fabulação você ficar só acompanhando o estudante. Faz parte das ações afirmativas olhar o que a universidade está fazendo, fazer uma análise institucional também. O que a universidade está fazendo em termos de mudança programática, em termos de revisão de currículo, em termos de mudanças de infraestrutura, de estrutura, em termos de mudança de direção. Porque é muito fácil, é quase neoliberal. Você acompanha o estudante ali, tudo bem. Se ele não se der bem, a culpa é dele mesmo, né? A instituição não tem nada a ver com isso. Então, mais uma vez, aqui é a ação afirmativa para valer. Obrigado.